Queridos, é um prazer muito grande estar novamente junto com vocês, apesar da distância. Nós louvamos a Deus por esse momento em que podemos, diante da palavra, receber aquela porção do Senhor. E também quero transmitir a todos vocês um grande abraço. Estamos com muita saudade de todos vocês e crendo que Deus vai realmente nos dar vitória neste tempo e logo estaremos juntos novamente, reunidos, podendo dar um abraço pessoalmente e realmente tendo aquele momento de comunhão que é tão precioso. Nós abençoamos vocês nessa noite e queremos realmente ter um tempo de compartilhar a palavra de Deus com vocês. A palavra desta noite tem como o tema: ele foi contaminado. Nesse tempo de pandemia, de quarentena, temos que praticar um rigoroso protocolo para nos mantermos protegidos da contaminação. Distanciamento social, uso de máscaras, lavar as mãos com muito mais rigor, além de muitos outros cuidados. Tudo isto é para não sermos contaminados com o coronavírus. Este vírus tem se mostrado com uma capacidade muito grande de contaminação e, em muitos casos, extremamente letal. Infelizmente, ainda não temos uma vacina nem medicamentos comprovadamente eficazes para conter esta enfermidade. Porém, além de mantermos todos esses cuidados que certamente devemos ter, devemos em tudo confiar em Deus e em seu livramento para com as nossas vidas. Davi, no Salmo 62, verso 8, ele diz assim: confie nele em todo o tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. Sabe, enquanto a taxa de mortalidade do coronavírus é de cerca de 7% dos contaminados, há um outro vírus com muito maior poder de contaminação e letalidade. Sua capacidade de contágio é tão grande que todos os seres humanos já foram infectados. E sua taxa de letalidade é de 100%. O nome desse vírus é hamartia, uma palavra no grego que significa pecado. Este vírus já infectou todos os seres humanos e a sua taxa de letalidade é de 100%. A palavra de Deus nos diz, lá em Romanos capítulo 6, versículo 12, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 3, 23, também nos diz a palavra que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ainda em Romanos capítulo 6, versículo 23, nos diz: o salário do pecado é a morte. Mateus 15, 19 e 20, Jesus traz uma palavra, onde ele diz que do coração prosseguem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E ele completa dizendo: são estas coisas que contaminam o homem. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o pecado contamina o homem. Porém, ao contrário do coronavírus, para o qual não há vacinas, não há remédios que sejam eficazes,
Para o amartia vírus, ou seja, para o pecado, existe remédio. O antídoto contra o pecado é o sangue de Jesus Cristo, vertido lá na cruz do Calvário. 1 João 1,7 nos diz a Bíblia: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, olhando para o momento em que Jesus está falando com Nicodemos, e ele se refere a algo que aconteceu lá séculos antes com o povo de Israel lá no deserto. Isso está em João 3, 14 e 15. E Jesus diz assim: como Moisés, no deserto, levantou numa estaca, uma serpente de bronze, assim também eu devo ser levantado numa cruz, para que todo aquele que crer em mim tenha a vida eterna. Números 21, 8 a 9. O Senhor respondeu a Moisés, e aqui estamos vendo o momento exato em que Deus fala a Moisés para fazer aquela serpente. Faça uma serpente de bronze e coloque no alto de uma estaca. Quando uma serpente morder uma pessoa e essa pessoa olhar para a serpente lá no alto da estaca, escapará com vida. Moisés fez uma serpente de bronze e colocou no alto de uma estaca. E toda pessoa que fosse picada e olhasse para a cobra de bronze, sarava. Ali era um momento de juízo de Deus sobre o pecado da nação. E por causa desta maldição do pecado sobre eles, a Bíblia diz que muitas serpentes estavam ali picando o povo e muitos estavam morrendo. E aí então Deus dá essa ordem a Moisés para que fizesse esta serpente de bronze e colocasse uma estaca. E a Bíblia diz que todos que olhassem para aquela serpente, depois de terem sido mordidos pela serpente, eles seriam curados. E assim foi, e assim aconteceu. Sabe, queridos, esta estaca com a serpente de bronze no deserto era uma figura da cruz de Cristo e sua obra. E eu quero aqui mostrar um paralelo do natural com o espiritual. Quando uma pessoa atualmente é picada por uma serpente, uma cobra, há um antídoto que é utilizado, cujo nome é soro antiofídico. Então, este soro antiofídico, aplicado à pessoa que foi mordida pela serpente, ela é salva. O veneno deixa de ter poder sobre aquela vida. Agora, o processo é interessante, o processo para a produção desse soro. O veneno da serpente é inoculado, é injetado em um animal, e que este animal, então, passa a produzir anticorpos contra aquele veneno. E após a produção desses anticorpos, é retirado sangue deste animal. E através desse sangue é produzido o antídoto, ou seja, o soro antiofídico, para salvar a pessoa que foi picada pela serpente. Isaías 53, versos 4 e 6. Nós podemos ver pela palavra o paralelo espiritual deste processo de ser mordido pela serpente, receber o soro antiofídico e assim ser curado. Isaías 53, versos 4 e 6 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou ferimentos fomos sarados. Queridos, aqui a palavra traspassado é a palavra no hebraico shalal, que significa ser contaminado, ser infectado. Então, o que vemos aqui em Isaías 53, nesses versos de 4 a 6, e mais especialmente o verso de número 5, diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Isto significa que Jesus foi contaminado. Ele foi contaminado, ele foi infectado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos teus pecados. Jesus foi contaminado, foi infectado pelos nossos pecados. João Batista, quando viu Jesus se aproximando para o batismo, ele fez essa exclamação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que nós podemos ver é que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi enviado para tirar o pecado. E aqui em Isaías, então, mostra esse paralelo entre o natural e o espiritual. E podemos dizer, então, que Jesus Cristo, a ovelha, o Cordeiro de Deus, foi inoculado com o nosso pecado. Ele não tinha pecado. Nele não se encontrou transgressões e injustiça. Ele era santo. Contudo, ele recebeu, ele foi infectado, ele foi inoculado com o nosso pecado e as nossas iniquidades. Era o Cordeiro de Deus sendo inoculado. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, que foi o Cordeiro que foi contaminado, infectado pelos nossos pecados, isto aconteceu para que, através do seu sangue, pudéssemos ser purificados e perdoados. Isaías 53, verso 6, diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sabe, Jesus, quando ele foi crucificado, a Bíblia diz que depois de uma terrível agonia, ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, queridos, naquele momento, era eu e você ali. Eram os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas injustiças, depositadas sobre Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que não há comunhão entre luz e trevas. A palavra de Deus diz que os pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, nesse momento deste grito de Jesus, é o momento em que ele estava sendo separado. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, Jesus estava se tornando pecador e maldito no meu lugar e no seu lugar, recebendo sobre si a condenação, o juízo que era meu e era teu, para que nós pudéssemos receber o perdão, a graça, como o soro antiofídico aplicado na pessoa que foi mordida pela serpente, lhe traz cura. Assim também o sangue de Jesus Cristo, que foi ferido pelas nossas transgressões, que foi contaminado pelas nossas iniquidades, pela culpa que era minha e era tua. Através do seu sangue agora, nós podemos ter perdão e sermos limpos, lavados, purificados de toda a iniquidade. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 3,
13:14, nos diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 1 Pedro 1, 18 e 19. A palavra de Deus nos diz que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Em todas estas palavras, estes versículos, nós estamos vendo a obra que Jesus Cristo realizou por mim e por você. Efésios 2, 4 e 5 diz: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E aí um versículo que é muito conhecido por todos nós. João 3,16. Diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você que está me ouvindo e vendo nesta noite, talvez você ainda não tenha tido uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Talvez você não tenha ainda aberto o seu coração para recebê-lo como Salvador e Senhor da tua vida. Talvez ainda você não tenha tido o entendimento desta salvação tão grande, tão maravilhosa, esta graça tão maravilhosa, que foi operada através da obra que Jesus Cristo realizou lá na cruz do Calvário. Deus te ama, como diz aqui a palavra. Deus amou o mundo e Deus ama você de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que, se você crer nele, você não morra, mas tenha a vida eterna. Sabe, o segredo é crer em Jesus Cristo. E quando falamos em crer em Jesus Cristo, é crer no que Ele fez e por que Ele fez. Jesus Cristo fez o que nós vimos até aqui, que Ele, na cruz, Ele levou a condenação que era minha e era tua. Na cruz, Ele foi condenado no nosso lugar. Ele recebeu a sentença que era minha e era tua, para nos dar o perdão, a misericórdia e a salvação. Portanto, este é o momento, se você ainda não teve essa experiência, é o momento de você olhar para a cruz, olhar para Jesus, olhar para a obra que Ele realizou ali na cruz, esta obra tão grande de amor e de misericórdia, que você possa olhar para Ele e assim ser curado, ser perdoado, ser restaurado e ter paz com Deus. E receber vida e vida eterna. João 5, 24 nos diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Sabe, quando cremos em Jesus, quando recebemos o perdão e a graça, quando a obra restauradora de Jesus Cristo nos alcança, na medida que cremos nele e o recebemos como Salvador, nós recebemos a vida eterna. Não há mais juízo sobre nós.
nós passamos da morte para a vida. 1 João 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando diante da cruz, diante de Jesus, nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus sempre tem o poder e a graça para atuar na tua vida e na minha vida, na medida que andamos olhando para Ele, crendo nele, confiando em sua palavra e nos submetendo à sua vontade. Se você ainda não fez uma entrega para Jesus Cristo, este é o momento. Abra o seu coração e reconheça que só Jesus Cristo pode perdoar os teus pecados. Só Jesus Cristo pode libertar a tua vida do cativeiro do pecado. Só Jesus Cristo pode trazer perdão e restauração para a tua vida. Porque Ele tomou sobre si os teus pecados. Ele recebeu a condenação que era tua. Portanto, abre o teu coração e receba Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Reconheça, isto serve para todos nós que cremos, reconhecer a necessidade de dependência sempre de Jesus Cristo para vivermos uma vida livre do pecado e das consequências do pecado. 1 João 5,18, a palavra de Deus nos diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque é nascido de Deus, e isso ele guarda a si mesmo. O que é nascido de Deus guarda a si mesmo. Romanos 6, 22 e 23 nos diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Hebreus 9, 24 diz: o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Sabe, queridos, quando Deus realizou esta obra de salvação através da pessoa de Jesus Cristo, não recebemos apenas, que já é muito, né, o perdão, o livramento do pecado, nós também recebemos vida eterna. E também somos levados a um novo relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo os homens. Então há uma obra reconciliadora, uma obra que restaura este relacionamento com Deus. E aí nós podemos nos aproximar do Pai, chamando Ele de Pai. Ter essa experiência pessoal com Deus. E aqui fala que Ele nos purifica e nos leva a servirmos a Deus. Romanos 8, de 1 a 2 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Sabe, quando nós olhamos a palavra, nós entendemos melhor sobre a dimensão desta salvação que Jesus Cristo realizou por nós.
Porque a palavra de Deus diz que Jesus morreu na cruz. Ali ele recebeu a condenação que era minha, era tua. Ele foi ferido pelos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. E ele fez a promessa e cumpriu a promessa em que ele disse que ele enviaria o Espírito Santo. Ele enviaria sobre nós o Espírito Santo que nos daria o poder para vivermos uma vida livre do pecado. Então, Jesus, ele tem o poder de não apenas nos purificar e nos perdoar dos pecados, mas ele tem o poder, através do Espírito Santo atuando, operando na minha vida e na tua vida, o poder para vivermos uma vida livres do poder do pecado. Uma vida em santidade, uma vida separada para Deus. Romanos 8, versículo 11 diz que se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Então o que vemos é que Jesus prometeu e ele enviou o Espírito Santo. Este poder de Deus que opera na minha vida e na tua vida, na vida de todos aqueles que creem. Este poder nos dá a capacidade de vivermos uma vida que agrada a Deus, que obedece ao Senhor e assim agrada ao seu coração. O Espírito Santo vem e o seu poder vem sobre a minha vida e a tua vida, a cada dia, para realmente sermos testemunhas de Jesus, para vivermos uma vida que realmente traga frutos na vida de tantas outras pessoas, onde podemos abençoar outros com a graça e a misericórdia do Senhor. Efésios 2, de 8 a 10, nos diz a palavra: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, aqui, como vimos, Deus nos leva a um novo relacionamento com Ele. Nos leva a vivermos uma vida separada para Ele. E aqui diz que somos criados em Cristo para as boas obras. Não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras, para realizarmos as obras de justiça do Senhor neste mundo. Deus realmente tem uma unção, um poder da sua graça, um poder do seu Espírito para derramar sobre a minha vida e a tua vida. A palavra de Deus diz que ele foi contaminado, ele foi infectado pelos nossos pecados, para que o seu sangue se tornasse cura para mim e para você, para que o seu sangue fosse o meio pelo qual pudéssemos alcançar o perdão diante de Deus, o Pai. Este sangue nos purifica, nos perdoa, e através do sangue, a palavra de Deus diz que nós somos levados por um novo e vivo caminho, pelo qual podemos entrar naquele lugar de comunhão, de intimidade, de relacionamento com Deus, como filhos amados. E assim podemos realmente vivermos intensamente para Deus, uma vida separada para Ele. Sabe, há poder do Espírito Santo para a tua vida, uma unção a cada dia, a cada momento, agora mesmo. Há uma unção da parte de Deus para a tua vida e para a minha vida.
uma unção de poder, de graça, para vivermos esta vida de santidade, uma vida realmente de testemunho de Jesus. Um momento que estamos vivendo de tantas dores, tantas desesperanças, tantas dúvidas, tantas inquietações. Sabe, eu e você, que temos a Cristo, que conhecemos a Jesus, temos uma palavra de esperança e fé. Portanto, a unção da graça de Deus, uma unção de poder sobre a tua vida e sobre a minha vida, neste momento, recebe esta porção. Recebe mais do Espírito Santo sobre a tua vida. Recebe esta porção do poder de Deus, que te leva a ser uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo. Sabe, Jesus Cristo foi infectado, foi contaminado, para que eu e você pudéssemos ser purificados e santificados. Esta obra é tremenda que Deus fez por você e por mim. Que nesses dias possamos realmente nos enchermos do Espírito Santo. Realmente estarmos cada vez mais nos colocando nas mãos do Senhor para servi-lo de todo o coração. E sermos realmente instrumentos do seu amor e da sua graça. Sabe, há tantas pessoas já contaminadas, infectadas e mortos em seus delitos e pecados. Eu e você, mediante a graça e poder do Espírito Santo, somos chamados a ir até eles e levá-los à vida. E ministrarmos a ele a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus. Que Deus realmente desperte o nosso coração cada vez mais para esta vida de testemunho de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Que o Senhor traga muita paz ao seu coração. Que o Espírito Santo traga uma unção nova sobre a tua vida e sobre a tua família. E que o Senhor renove a tua esperança e a tua fé mediante a sua graça. Em nome de Jesus, seja abençoado.